Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Por que milhares de soldados russos foram feitos prisioneiros na Ucrânia? É o que você vai saber no vídeo de hoje. Pois bem, as notícias dão conta, pessoal, que milhares de soldados russos foram feitos prisioneiros na Ucrânia. Isso é um fato, não temos como negar que realmente muitos soldados russos aí foram capturados. Nem mesmo os russos negam isso. Mas por que um número tão grande de soldados foram capturados na Ucrânia? Temos que lembrar, pessoal, que num primeiro momento o presidente russo Vladimir Putin negou que recrutas estariam lutando, recrutas ou conscritos, que eu vou explicar para vocês a diferença entre os dois, baseado no exército brasileiro, o que pode ser diferente no exército russo. Mas o Ministério de Defesa da Rússia afirmou que 90% dos soldados russos capturados na Ucrânia são de conscritos, pessoal. O que isso quer dizer? O que significa um conscrito? Bem, no exército brasileiro, você pode pesquisar no Google, o termo pode ser diferente, pode ser diferenciado daquilo que vivemos dentro do exército brasileiro. Dentro do exército, na unidade que eu servi, conscrito significava o jovem recém-chegado à sua unidade militar. Ou seja, chegou todo civil, não passou ainda por nenhum treinamento militar, está naquela fase ali de aprendizado, e vai aprender a rastejar, atirar, usar as técnicas militares, e depois vai ser ali condecorado com um bracelete ou uma boina, como foi no caso aí dos pessoal que serve na cavalaria, a boina preta. A partir desse momento que você ganhou a boina preta, você torna-se um recruta, um soldado ali temporário, também conhecido como EV. EV que significa efetivo variável. Após um ano, completar um ano obrigatório e enganjar, ou seja, continuar dentro do exército, se você não for dispensado, você passará a fazer parte do efetivo profissional, sigla para EP. Dentro desse efetivo profissional, aí você vai aprender outras técnicas, vai ser designado para outras áreas, e aí sim vai se aprofundar dentro do militarismo, digamos assim. A vida militar, pessoal? Fazendo um paralelo com o exército russo, eles dizem que 90% dos soldados que foram capturados na Ucrânia são justamente aí de conscritos, ou que seria para nós aqui no Brasil recrutas, soldados aí que não são do efetivo profissional, não são os soldados profissionais, pessoal. A Rússia conta hoje com um efetivo aproximado de 495 mil soldados profissionais, e esse número deve aumentar para 895 mil, ou seja, mais 400 mil soldados aí vão passar a ser soldados do efetivo profissional para as próximas décadas. Tudo isso com o aprendizado da Ucrânia. Lembrando que num primeiro momento, logo no início da invasão da Ucrânia pela Rússia, o presidente russo Vladimir Putin negou que recrutas ou conscritos, como queiram, estariam participando da guerra, e somente efetivo profissional. Mas ficou claro diante de várias imagens que soldados aí conscritos, soldados sem experiência profissional adequada para o combate, acabaram aí sendo capturados, e muitos de forma vexaminosa, abandonando seus veículos e correndo desesperados, muitos com fome, sem saber para onde ir, o que fazer. Mas à medida que os russos foram concentrando seus esforços na região leste, na região de Donbás e também ali na região sul, os russos foram utilizando cada vez mais soldados profissionais e também soldados aí do Wagner Group, que são ali grupos de mercenários, e obviamente muitos deles com
experiência, não somente experiência militar, mas sim experiência de combate, onde as coisas começaram literalmente a mudar de figura, com os russos tendo bastante êxito, embora a contraofensiva ucraniana tenha pegado os russos de surpresa em algumas regiões ali do Donbass, onde o efetivo russo estariam concentrados na região sul, ali na região de Kherson, esperando que a grande ofensiva ucraniana seria na região de Kherson, quando na verdade os ucranianos utilizaram de uma manobra de engodo e fizeram uma manobra ali de avanço, onde o efetivo russo era pequeno, bastante frágil, e os ucranianos conseguiram fazer alguns avanços. Mas nota-se que no decorrer desse avanço ucraniano, muitas baixas de soldados ucranianos, à medida que esses soldados ucranianos, bastante experientes também, muitos com treinamentos advindos de países da OTAN, enfrentando as tropas profissionais do exército russo, incluindo os combatentes do Wagner Group. Então, pessoal, tá explicado aí para vocês por que a Ucrânia conseguiu fazer muitos prisioneiros russos, né? Porque no primeiro momento, um grande efetivo de soldados não profissionais foram utilizados na Ucrânia, mesmo com o presidente russo Vladimir Putin negando num primeiro momento que eles estivessem participando dessa ofensiva russa dentro do território ucraniano. Mas à medida que os esforços russos mudaram, deixaram de tentar capturar Kiev, a região norte da Ucrânia, e se concentraram no sul e também na região leste, onde compreende-se a região de Donbass, muitos poucos soldados russos se renderam. É uma diferença muito grande, pessoal, que um soldado não profissional, um soldado conscrito, um soldado que não tem muita experiência, obviamente ele é muito mais inseguro, muito mais indeciso, e até mesmo para quem conhece, para quem já foi militar ou ainda está na ativa, só de olhar o modo de caminhar, de correr e de atirar de um soldado que não é profissional e um soldado profissional, você sabe a diferença, você sabe qual é o soldado profissional em questão e qual é o inexperiente, ou seja, o conscrito ou o recruta, como queiram. Então é isso, pessoal, o vídeo que eu queria trazer para vocês é a notícia de que o porquê muitos soldados russos foram feitos prisioneiros, e também dizer para vocês que os russos vão aumentar o seu efetivo profissional. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.